Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tenho o prazer de bater um papo aqui com um cara que eu já admiro há um tempo, que é o Berilo. O Berilo, hoje ele é atualmente diretor do setor de pistacídeos da FOB, né? Além de doutor em zootecnia, né? Então é um cara que manja tudo de criação. Eu queria que você se apresentasse um pouco aí para a galera, Berilo. E eu sempre gosto de fazer essa pergunta quando eu converso com o criador. Como é que tu começou a criar? Como é que foi o teu começo até tu chegar a ser campeão brasileiro na FOB, que eu sei que você é também, e hoje diretor de psitacídeos, enfim. Como é que foi essa caminhada tua aí? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao João aí. É sempre uma honra poder colaborar, participar das lives, para poder colaborar com o pessoal que está começando a criação, que está fazendo a sua criação. Então, como o João falou, né, meu nome é Berilo, sou diretor de psitacídeos da FOB junto com o Andrei Naves. Então, hoje somos os dois diretores da Federação Ornitológica Brasileira. Sou diretor de psitacídeos da Federação Ornitológica Gaúcha também. E a gente está aí buscando sempre melhorar e trazer mais pessoas para o campeonato, sempre buscando compartilhar o conhecimento com os criadores e trazendo para próximo da FOB, da Federação, esses criadores. Respondendo à pergunta do João, então, na verdade, eu já nasci no meio da criação, né, João? O meu pai era criador, não de pássaros, mas era criador de animais, e eu sempre tive envolvimento, então, com esse meio da criação de aves. É o que eu digo sempre, aos 5 anos eu ganhei as primeiras codornas do meu pai, que era responsabilidade minha cuidar, limpar e coletar ovos, né? Então, a partir dos 5 anos eu já estava envolvido com a criação, já estava envolvido com essa produção animal. Eu me formei depois em zootecnia, fiz zootecnia, também fiz o mestrado na área de nutrição de aves e o doutorado também em nutrição de aves, né? Então a gente tem uma trajetória e um pequeno conhecimento, uma pequena bagagem no assunto. Tanto teórico como prático, né? Isso é muito importante. E como é que foi o teu início nessa questão de levar a ave para campeonato, né? Eu sei que muitos criadores que assistem a gente criam há muito tempo, mas nunca tiveram essa experiência para o lado de campeonato. Como é que foi que você teve esse primeiro contato com a FOB, começou a levar as primeiras aves? Todo cara que é iniciante na parte de campeonatos, ele começa participando dos campeonatos do seu clube, né? É um processo evolutivo. No início a gente começa acompanhando campeonatos regionais. Então tu vai lá, olha, gosta, vê como é que funciona, a gente conversa com o pessoal, conversa com os criadores, e aí logo em seguida tu já começa a ver os criadores ganhando medalha, ganhando troféu, e tu quer ter um troféu daqueles, tu quer ter uma medalha daquelas. O criador começa já a direcionar a sua criação para o campeonato. Então, a gente começa criando aves já pensando em campeonato, pensando em concorrer com essas aves, com acasalamentos adequados, com aves já de boa qualidade. Todo mundo tem o sonho de ganhar o Best in Show do campeonato, né? Esse é o objetivo. Mas eu acho que tem coisa que a gente ganha muito mais do que ganhar só o Best in Show. Então, quando a gente vai para o campeonato, principalmente criador iniciante, ganha na sua classe, ia lá e levava a calopsita de uma mutação específica e ganhava naquela classe. O criador volta muito feliz para casa. O objetivo é alcançado, né? A gente tem que ter consciência que a gente não está concorrendo sozinho, que os outros criadores também passaram o ano preparando essas aves, fazendo os acasalamentos certos, e todo mundo quer ganhar, mas só um pode ganhar o Best in Show. Mas a satisfação de tu ganhar na classe já é bastante grande. A grande questão dos campeonatos é o aprendizado que a gente tem durante o evento. Porque geralmente esses eventos é onde ocorrem os encontros de criadores, os debates na hora do evento lá, enquanto os juízes estão julgando. Depois do julgamento, quando a gente conversa com um ou outro criador e a gente pega aqueles assuntos e conversa e discute assuntos ali referentes a essas aves, ele é muito enriquecedor. E aí eu vou falar do Campeonato Brasileiro, da Federação Ornitológica Brasileira, Campeonato de Itatiba, né? Que seria o nosso ponto alto, o nosso ponto máximo de campeonato. A gente fica 10 dias no campeonato. E a gente fica 10 dias lá no hotel, indo do hotel para o campeonato, passa o dia inteiro falando de psitacídeos ou de pássaros, quem cria passariformes
no campeonato, voltamos para o hotel, todo mundo toma banho e desce para o saguão ou para algum lugar falar de pássaros ou de psitacídeos até a hora de dormir. É uma imersão total ali. É uma imersão total. A gente comenta sobre o julgamento, comenta sobre o resultado do campeonato, as aves que estão lá. A gente pode avaliar as aves dos outros criadores, vendo as aves na frente, né? Não é só uma questão de ver essas aves por fotos, né? Então é muito legal, muito legal. Só quem passa por essa experiência tem condições de avaliar. Para o pessoal que não conhece o trabalho da FOB, que nem sabe o que é a tal da FOB, né? Para quem não conhece a Federação de Ornitologia Brasileira, qual que é o papel da FOB hoje no Brasil e por que eu, enquanto criador, eu deveria fazer parte da FOB se eu não estou fazendo? Para quem ainda não teve contato com a FOB ou não tem essa base aí, a FOB nada mais é do que a Federação Ornitológica Brasileira, certo? Então a FOB, ela tem por objetivo trabalhar junto aos criadores o padrão e a seleção das aves que a gente cria, certo? A FOB disponibiliza, além do anuário, além das revistas, a FOB também disponibiliza anilhas. Essas anilhas são anilhas fechadas, né, que são colocadas nos pés dos filhotes, com o código de identificação dos criadores. Então, quando a gente fala em comprar uma ave, principalmente uma ave adulta, né, que muitas vezes a gente não sabe a idade dessa ave, ou essa ave não tem anilha, essa ave tem uma anilha do próprio criador ou uma anilha aberta, fica mais difícil de tu ter um controle disso. Quando a gente se filia à FOB, e a filiação à FOB deve ser feita por um clube, né? Então, nenhum sócio é ligado diretamente à FOB, os sócios são ligados aos clubes, e esses clubes são ligados à Federação Brasileira. Quando a gente se filia à FOB, a gente tem a possibilidade de colocar um RG, digamos assim, ou um CPF em cada ave nossa, porque aquelas anilhas que a gente recebe vêm com o código do criador, o código do clube ao qual esse criador pertence e o número de série da ave com o seu ano de nascimento. Ou seja, são anilhas que têm uma sequência de letras e números que formam uma identidade desta ave. Então, cada ave tem a sua identidade. E uma anilha nunca vai ser duplicada, né? Nunca vai ter uma anilha Nunca vai igual a ser, outra por causa do ano ou por causa da sigla do criador. Exatamente. Então, assim, uma anilha minha desse ano, tá? As anilhas que chegaram para mim agora. Então, a primeira anilha que chegou esse ano, quer dizer, a primeira anilha que eu usei esse ano, né? Ela vem gravado nela FOB, de Federação Ornitológica Brasileira, OM, que é a sigla do meu clube, 007, que é o meu número dentro do meu clube, 2022, o ano de nascimento da ave, e 001, 002, 003 e assim por diante. Então, essa ave vai ter uma anilha única. Se eu conseguir, ou se eu vender essa ave para o João ou para qualquer outro criador, tá? Eu vendo essa ave para o João repassa para outro criador, que repassou para outro criador, daqui a pouco essa ave já girou o Brasil. E aí o João quer saber que ave é aquela. Ele vai pegar o código da anilha e vai conseguir rastrear o criador da onde deu origem essa ave. E aí, se for o criador que faz um controle do seu plantel, ele vai conseguir rastrear toda a genética dessa ave. Então, quem são os pais, quem são os avós, quem são os bisavós, o que essa ave pode portar, o que essa ave pode ser portadora ou possível portadora de uma ou outra mutação. Então, essa é uma vantagem. Quando a gente fala de campeonatos, para participar de campeonatos, eu obrigatoriamente tenho que ter ave com anilha minha. Eu não posso pegar uma ave do João, tem a anilha do João, e levar ela para o campeonato. Então, na hora de inscrever essas aves, eu só posso inscrever aves que nasceram no meu criatório, que tem anilha do meu criatório. Então, eu vou inscrever essa ave e vou concorrer com ela no campeonato, tá? Vou poder concorrer com ela no campeonato e vou poder participar
no caso das calopsitas, hoje, em campeonatos oficiais, até 3 anos. Então, concorrem aves de 1 ano, 2 anos e 3 anos. Nos campeonatos abertos, que é qualquer idade, aí a gente pode levar a ave de todas as idades. Mas nos campeonatos regionais, estadual e campeonato brasileiro, aves até 3 anos. Além disso, a FOB também vai disponibilizar juízes que vão fazer o julgamento dessas aves e vão nortear essa criação voltada para o campeonato. Então, quais são as boas características que tem uma ave de campeonato? Ou quais são as características que uma ave deve ter? O que os criadores devem seguir? Como devem ser feitos os acasalamentos? Por que existem acasalamentos errados? Por que tem acasalamento inadequado? O que deve ser acasalado com o quê? Qual é o objetivo desse cruzamento, desse acasalamento? São fatores, são coisas que a Ordem Brasileira de Juízes vão fazer a avaliação dessas aves na hora do campeonato, na hora do julgamento, e isso também vai servir de base para os criadores para nortear da melhor forma que possa fazer esses acasalamentos, esses cruzamentos. Então, de forma geral, a gente pode dizer que a FOB ela contribui e muito, ela tem um papel muito importante para a evolução do padrão, né? Não só das calopsitas, que no caso é o nosso foco aqui, mas de todas as espécies que a FOB abrange, né? Então, ela tem um papel fundamental aí para que o padrão de cada espécie evolua, no final das contas, né? Exatamente. Então, tem o papel de evolução na criação tanto dos psitacídeos como dos agapornis, dos passariformes, dos canários, né? Então, os canários seriam os da segunda etapa, e os da primeira etapa, que seriam os agapornis, os exóticos, os psitacídeos e os periquitos ondulados. Até porque, né, Berilo, a questão da padronização que uma federação, não só a FOB, mas como todo mundo, ela traz, é a questão de que se não houvesse uma federação como a FOB, cada um ia criar o que acha bonito, né? E não necessariamente o que o criador acha bonito é o padrão que a gente busca, né? A gente inclusive discute muito isso nos grupos e tudo. Existe uma questão de gosto pessoal e não tem nada de errado com isso, em quem quer criar uma ave diferente, mas a gente tem que entender que tem um padrão que tem que ser seguido para que a gente possa elevar o padrão das nossas aves, né? E eu acho que é aí que a FOB entra e tem feito um papel, assim, fundamental nesse sentido, né? Exatamente, João. É o que a gente sempre fala, né? Existe a questão do gosto pessoal, cada um tem o seu gosto pessoal, então gosto não se discute, né? Não tem como Aquela julgar, né? velha história. Não tem como julgar o gosto, mas existe um padrão, certo? Um padrão para aquela espécie que deve ser seguido. E existem critérios no julgamento que são pontuados para definir o padrão dessa ave. Então, existem vários fatores que a gente vai avaliar numa ave para chegar ao consenso de dizer que ela é uma ave boa, uma ave excelente, uma ave muito boa ou uma ave regular ou fraca. Então, existem vários... Desculpa te interromper, Berilo, mas eu acho muito importante a gente enfatizar esse ponto, porque a galera que não conhece de campeonato, a gente vai entrar um pouco mais nessa questão a fundo, falar, tem um juiz que vai julgar a ave, né? E a pessoa acha que os juízes, eles pontuam as aves pelo gosto. Ah, eu achei essa ave aqui bonita e eu vou pontuar essa ave. Ah, essa ave aqui eu gostei mais. E não, galera, existe toda uma tabela de pontuação, existe todo um padrão ali, né, um manual de julgamento e que precisa ser seguido. Então, essa padronização, ela foge do gosto pessoal, o que possibilita a gente ter um julgamento muito mais padronizado, muito mais justo, né? Porque senão cada juiz definiria um campeão diferente e não haveria consenso, né? Muito bem, então, João, é importante esse ponto aí que tu mencionou sobre padronização, sobre nomenclatura, sobre avaliação de juiz. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses itens aí, certo? Sobre a nomenclatura. A nomenclatura hoje ela foi expandida e justamente para atender a demanda dos criadores e a diversidade que a gente tem de aves hoje, de mutações no grupo das calopsitas, que era uma série bastante grande de mutações e a gente tinha poucas classes. A classe hoje é a classe ou a cor ou a mutação em que essa ave é inscrita no campeonato. Então, a gente tinha 30 e
34 classes, se eu não me engano, não, 36 classes, se eu não me engano, e foi expandido para 84 classes. Então, hoje a gente tem 84 opções de inscrição de calopsitas no campeonato, certo? Então, muitas classes foram abertas com o objetivo de atender às demandas dos criadores, com o objetivo de atrair mais criadores, tá, para os campeonatos, com o objetivo de melhorar o plantel e padronizar essas aves. Esse é sempre o objetivo da federação, é contribuir para os criadores. Outro aspecto importante que a gente mudou a partir desse ano foi a questão da idade de participação em campeonatos. As aves participavam de campeonatos com 1 ou 2 anos, e agora elas estão participando com até 3 anos nos campeonatos oficiais. Por que isso? Por que a gente resolveu a mudar isso? As calopsitas, elas, e aí quem cria calopsita sabe disso, que no primeiro ano ela ainda é um filhote. Ela não expressou todo o seu potencial. Ela não atingiu a sua plenitude de desenvolvimento, de tamanho. Então, essa ave, ela acabava penalizada nesse primeiro ano porque ela não tinha atingido seu máximo potencial. E aí, no segundo ano, essa ave já é uma ave adulta, uma ave que já expressa o seu potencial, já expressa todas as suas características. Ficava, então, só um ano para essa ave concorrer. Então, a gente expandiu para 3 anos, porque daí o criador também pode ter mais opções de aves para levar nos campeonatos. Aves que foram muito bem já classificadas no segundo ano ou no primeiro ano, às vezes muito bem classificadas também. No terceiro ano, também vão estar com o seu máximo potencial na mesa de julgamento. A gente quer qualidade de aves, certo? Nos julgamentos. A gente quer potencializar as melhorias dos criadores. Então, a gente expandiu para 3 anos com o objetivo de aumentar o volume de aves nos campeonatos, de atrair mais criadores. Além disso, além de aumentar a nomenclatura, além de aumentar a idade para campeonato, a FOB, a partir de 2022, mudou um pouco as regras de premiação. Então, esse ano, quem leu o anuário já e quem leu a questão de premiação de aves no julgamento do Campeonato Brasileiro, e aí eu falo do Campeonato Brasileiro porque os clubes têm autonomia para fazer suas regras de julgamento, eles usam como base a normatização de premiação, mas eles têm autonomia de fazer alterações e adequações de acordo com o clube. Então, o clube pode fazer a sua premiação específica, mas é baseado no que a FOB propõe. Até o ano passado, a gente tinha a premiação das melhores aves. Primeiro ela concorre na classe, depois ela concorre no subgrupo e depois ela concorre no grupo, que seria o grupo das calopsitas. E aí se retira a melhor calopsita do campeonato, que vai concorrer ao Best in Show, que é a melhor ave do melhor psitacídeo do campeonato, que vai concorrer com o melhor psitacídeo dos outros grupos. Então, a melhor neofema, red-rumped, o melhor ringneck e assim por diante, até compor uma mesa das melhores aves do campeonato e escolher o Best in Show, a melhor ave do campeonato. Esse ano nós mudamos um pouco. Não teremos mais o Best in Show de psitacídeos. Teremos o Best in Show ringneck, o Best in Show calopsitas, o Best in Show forpus, o Best in Show red-rumped e assim por diante. Por que isso? Justamente para valorizar os segmentos. Fica complicado para um juiz, colocar na mesa 12, 13 espécies de psitacídeos completamente diferentes e fazer um julgamento e dizer que esse é o melhor de todos. Tem que comparar então, às vezes, espécies a gente olha lá na mesa de julgamento com características completamente diferentes, né? Inclusive, completamente uma diferente. discussão que, por exemplo, as calopsitas tem uma característica que é única delas, que é o tupete, né? Daí você vai comparar Pois com é, uma ave que não tem tupete. Mas, enfim, isso aí a gente mudou justamente por isso, João. Porque é muito complicado, que eu estava até falando, tu colocar em cima da mesa um forpus de 13 centímetros do lado de uma cacatua, do lado de um ecletus, do lado de um mustache, do lado de uma catarina, uma calopsita, um red, sabe? Então, são espécies completamente diferentes. E a avaliação daí
vai ser individual para tentar definir qual deles tem as melhores características dentro da sua espécie, porque não se compara coisas incomparáveis, né? Então, dentro da sua espécie para pontuar. Hoje, então, com o objetivo de valorizar cada segmento desses, a gente vai fazer uma premiação por grupo. O João vai levar sua calopsita no campeonato e ele pode ser o Best in Show Calopsitas. Ele pode ser o Best in Show Ringneck. Ou seja, a gente remove aquela questão de comparar entre espécies, porque o objetivo é valorizar os grupos. Com esse fracionamento, a gente consegue valorizar os criadores especializados em cada grupo. Além da questão do Best in Show, a gente tem mais 2 avaliações que são feitas, certo? 2 avaliações que são a eficiência de grupo e o campeão de grupo. O que é o campeão de grupo? É o criador que soma mais pontos com suas aves. Então, eu vou levar, vamos supor, levo lá 30 calopsitas. E cada calopsita minha faz uma pontuação e, em função da sua colocação, né, se ela ficou em primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, se ela ficou em primeiro lugar com 90 pontos ou mais, tudo isso atribui pontos para mim. Existe uma tabela de equivalência e ela vai somando pontos para esse criador. Quem somar mais pontos com suas aves vai ser o campeão de grupo. Então, se eu levei 30 calopsitas e o João levou 50 calopsitas e as calopsitas estão no mesmo padrão de forma geral, provavelmente o João vai ser o campeão de grupo. Então, valoriza o criador que leva mais aves para o campeonato. Esse mesmo criador ele pode participar do prêmio de eficiência. Então, ele vai ser premiado como campeão de grupo. Ele pode participar do prêmio de eficiência. O que é o eficiência? Qual é a pontuação média das tuas aves? Não importa o número de aves que tu vai levar. Só que para participar tanto do campeão geral como do eficiência, tu tem que levar 20 aves no grupo. Então, eu tenho que levar 20 calopsitas. Se eu quiser participar de campeão geral psitacídeos, eu tenho que levar pelo menos em 3 grupos e pelo menos 30 aves. 30 aves Então, geral ou 30 aves de cada grupo? Não, 30 aves geral. Mas isso para participar do campeão geral psitacídeos. Para participar do campeão, e aqui como a gente está falando de calopsitas específicos, para participar do campeão geral calopsitas tem que levar 20 aves. Então, o criador vai levar suas 20 aves lá, vai concorrer a eficiência, a campeão de grupo e a Best in Show, certo? Então, tu tá concorrendo a 3 prêmios. Além disso, tu vai ganhar a roseta de campeão para cada ave que tiver 90 pontos ou mais. É que não necessariamente a ave campeã é a ave que ficou em primeiro lugar, necessariamente, né? É uma ave que pontuou uma pontuação acima de 90 pontos. Que fez 90 pontos ou mais. São aves campeãs. Elas são consideradas campeãs porque uma ave que faz 90 pontos já é considerada uma ave muito boa. Porque a gente tem que... os juízes têm uma tabela de pontuação, uma tabela de julgamento, e existem critérios que são avaliados. E esses critérios, o juiz vai avaliar um a um e poder pontuar um a um e descontar pontos ou penalizar essas aves quando ela não atende 100% esse critério. E essas penalizações vão descontando pontos para a gente chegar na pontuação final dessa ave. Então, a ave perfeita, que perfeita a gente sabe que não existe, essa ave perfeita é a ave buscada pelos criadores. Mas a gente está sempre em processo de melhoria, sempre em processo de evolução para poder melhorar o nosso plantel. E aí, João, a gente tem uma questão importante, que é importante falar. O que são aves campeãs? O que são aves 90 pontos ou aves campeãs? São as melhores que aparecem nos campeonatos. Isso não quer dizer que elas são perfeitas. Como a gente está em processo constante de evolução, daqui a pouco tu vai olhar uma ave que fez 90 pontos. Hoje nós estamos em 2022. Uma ave que fez 90 pontos em 2010, hoje ela já não faria mais 90 pontos, porque a avaliação é comparativa. E conforme vai evoluindo a qualidade ou o padrão de qualidade, a exigência também vai evoluindo. Você sabe mais ou menos, Berilo, para dar uma comparação aqui para a galera, quantos por cento mais ou menos das aves atingem a marca de 90 pontos, uma média mais ou menos?
É muito variado, porque assim, ó, depende da régua do juiz. Né? O que a gente fala sempre, como o juiz está julgando aquele campeonato. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando o juiz julga um campeonato regional, ele não é tão exigente como ele é no julgamento de um campeonato brasileiro. É difícil precisar para ti quantas aves vão chegar a 90 pontos. É bem complicado essa tua pergunta, sabe? Porque é muito variado. Mas eu diria aí que em torno dos uns 10%, digamos. Isso, é claro que a gente não vai ter o número exato e não dá para prever, mas só para a galera entender que não é qualquer ave que faz 90 pontos, né? Então, Não é qualquer ave que é faz uma 90 marca, pontos. é uma E outra marca considerável se uma ave fazer 90 pontos, por isso que ela é considerada uma ave campeã, né? então a gente leva em consideração, assim, o que a gente leva em consideração? Vamos supor 10% das aves vão fazer 90 pontos. Vamos pegar esse valor para a gente fazer o cálculo, só para efeito de cálculo. Veja como esse valor é bastante seletivo, porque não é 10% de todas as aves do plantel. Eu vou falar em números aqui para você entender melhor. Eu tenho hoje 75 calopsitas individualizadas para concurso. Dessas 75, dia 8 agora do mês que vem eu vou participar de um campeonato e eu acredito que eu vou levar em torno de 50 aves, ou menos. Se eu fosse fazer uma seleção das aves que eu acho que realmente deveriam ir, das 75 eu levaria 20. Dessas 20, ou seja, eu já reduzi o meu plantel de campeonato. Dessas 20, se eu fizer uma ou duas aves com 90 pontos, eu já vou ficar feliz. Na média que a gente está utilizando aqui, 10% seriam, então, duas aves campeãs, né? Duas aves campeãs das que eu vou levar para o campeonato. Das Das que, 75 que já estão selecionadas, né? que já estão selecionadas de 300 filhotes que eu tirei ano passado. Então, é a seleção da seleção da seleção. Em todas as aves que tem no Brasil, né, dos criadores filiados à FOB, quantas aves que chegam no campeonato já são aves selecionadas? E dessas aves, 10% Exatamente. delas que vão se consagrar campeãs. Então, consegue é um 90 grupo muito pontos ou seleto. mais. É um grupo muito seleto. Então, vejam aí, ó, de 300 filhotes que eu tirei ano passado, eu vou ficar feliz se eu conseguir colocar, por exemplo, 3 aves campeãs em Itatiba. E quando eu estou falando campeã, eu não estou falando best in show, eu não estou falando 3 aves 90 pontos ou mais. Quando a gente fala em como que a ave chega em 90 pontos, e aí só para vocês entenderem como não é tão simples assim de definir os critérios de julgamento. Ontem a gente teve reunião, eu tive reunião com o grupo dos juízes e o grupo dos psitacídeos, tá? Da FOB. A gente tem reunião toda quarta-feira de noite, das 8 às 10, 11, meia-noite, das 20 horas até à meia-noite. Ontem a gente teve reunião para discutir essa tabela de pontuação. Vou te dizer que a gente já está na terceira ou quarta reunião para definir a pontuação, quais são os critérios e quais são as pontuações e as penalizações. Já estamos, então, na terceira ou quarta reunião e teremos pelo menos mais uma semana que vem que já está marcada para continuar discutindo esse assunto. Então, quando a gente muda uma tabela, que a gente está fazendo alteração de alguns pontos na tabela, os juízes pegaram essa tabela nova, testaram elas nas suas aves em casa e trazem os pontos positivos e negativos dessa tabela para a gente discutir. Então, o juiz lá julgou e ele achou uma falha na tabela, porque se a gente usar essa, fica difícil avaliar esse ou aquele outro ponto. Então, voltamos à discussão, a gente debate de novo. Então, não é uma coisa de gosto pessoal, é um debate de uma equipe técnica para fazer os critérios de julgamento e também para falar sobre as pontuações. E é muito legal a gente estar podendo já mostrar para a galera isso e discutir, né, algo que está sendo construído, inclusive contribuir, né, para que essa tabela seja construída. Muito legal isso. Os critérios que são avaliados numa tabela de julgamento oficial de campeonato: desenho, cor, porte. E o porte de uma ave é o somatório do tamanho e da forma, porque não adianta ser uma ave com um tamanho excelente e não ter uma forma boa.
assim como também não adianta uma ave que tem uma forma muito boa e não tem tamanho. Plumagem, comportamento e apresentação. Entende-se por desenho todas as delimitações resultantes das marcações das zonas melânicas, depsitacinas e suas interações. O desenho deve ser característico da classe a ser avaliada e deve respeitar o padrão desejado para essa classe. As marcações de desenho inadequadas serão penalizadas de acordo com o grau de variação do ideal para cada classe a ser avaliada. Cor corresponde à deposição de melaninas, depsitacinas e a interação entre elas, além do brilho, observando a cor das penas, pés, bicos e olhos da classe avaliada. Então, veja que desenhos são os contornos desta ave, a cor é a interação da depsitacina com as melaninas e suas deposições em pureza, né? O porte é composto pelo somatório do tamanho da ave e da forma com que essa ave se apresenta. Forma, posição no puleiro, forma de peito, de cabeça, o formato desta ave. Plumagem. A plumagem é avaliada pela aderência das suas penas ao corpo, integridade das penas e sua totalidade. Falhas de penas, bem como ausência visual ou deformidades das mesmas devem ser penalizadas ou até mesmo desclassificar a ave. Então, se uma ave tiver falhas de penas visuais aos olhos do juiz, e por que a gente fala falhas de penas visuais? Porque às vezes está faltando uma pena no corpo, que é normal, e o juiz não vai conseguir detectar esta falha. Mas se for uma falha de pena visual aos olhos do juiz, ele pode penalizar ou desclassificar esta ave. Comportamento. O comportamento da ave no julgamento é avaliado considerando as características comportamentais de cada espécie. Como a gente está falando de calopsita, a gente está falando de uma ave que seja tranquila, que fique bem apresentada dentro da gaiola, ou seja, o comportamento da ave frente ao juiz. A ave que se movimenta, como ela se movimenta, como ela para no puleiro, varia entre os indivíduos e isso expressa o comportamento da sua ave. Então, é muito difícil a gente pegar uma ave do viveiro, levar ela para o campeonato e esperar que ela tenha um bom comportamento. Não vai acontecer. E, por fim, se avalia a apresentação. A apresentação nada mais é do que a maneira como a ave foi preparada pelo criador para o julgamento. Essa ave tomou banho durante o período de preparação, essa ave está limpa, a gaiola foi mantida limpa para que não houvesse sujidades nas penas dessas aves. Então, nesse item é avaliada a limpeza da plumagem, dos pés e do bico da ave. São vários pontos que devem ser considerados na hora de avaliar uma ave. E esses pontos vêm desde da ave em si, da qualidade morfológica da ave. Então, quando a gente fala em forma e porte, por exemplo, vamos pegar a calopsita. Forma e porte, tamanho da ave, formato da ave, topete, bochecha, que o pessoal fala muito em topete e bochecha, mas não é só isso, né? É topete, é bochecha, é posição das asas, se não tem asas cruzadas, se não tem asas abertas, se não tem asas caídas, inserção das asas, volume de peito, desenho do peito, ave que não, apresentação da ave, se não está muito gorda, se não está muito magra. Então, são todos os critérios que são avaliados. Se essa ave está limpa, se não está faltando penas, se não tem penas quebradas. Então, tudo isso é considerado. Isso é um ponto bem interessante para a gente comentar também, que é a preparação das aves para o campeonato, né? Porque, inclusive, isso está na tabela agora, né? Então, como o criador prepara a ave é muito importante, porque tem a questão do comportamento. Você falou uma coisa muito interessante, que é não dá para pegar uma ave que foi criada num viveiro de 2 metros de comprimento e botar ela naquela gaiolinha de julgamento e achar que ela vai parar quieta, né? Não vai rolar. Exatamente. Então, não, tem que ter uma adaptação. Como é que é feita essa preparação para os campeonatos?
Como é que é feita a individualização? Quantos dias antes? Comenta um pouco como é que é a tua preparação do berilo para os campeonatos. Eu, particularmente, e aí cada um tem os seus critérios de preparação, né? Eu, particularmente, preparo as minhas aves 60 dias antes do campeonato. Então, 2 meses antes do campeonato, eu coloco essas aves em gaiolas individuais. Berilo, vou te fazer Aves uma que... pergunta aqui antes de você dar continuidade. Você acha importante as aves que você vai levar para campeonato, elas passarem um período na voadeira para desenvolver? Ou você acha que uma ave que não passou por esse período, somente pela genética dela, ela consegue criar um porte suficientemente bom para levar para um campeonato? Não, ela consegue, João, ela consegue. Tá? Ela consegue. Só que assim, quando a gente tem um grupo grande de aves, eu tenho essas 75 calopsitas individualizadas. 60 dias de preparação para o primeiro campeonato. Na verdade, essas aves vão ser preparadas para esse campeonato. Depois eu tenho o campeonato regional do meu clube e depois eu tenho Itatiba em junho. Quando chega lá perto do campeonato brasileiro, eu já não aguento mais trocar água e semente dessas gaiolas. Isso que agora eu botei bebedouros automáticos, porque eu não tenho mais, assim, a primeira semana tu vai lá e troca semente todos os dias e assopra. E fala. Quando tu for 4 meses depois, tu já não aguenta mais. O melhor que tem é colocar essas aves todas em um viveiro grande, depois que passa os campeonatos e as que tu não vai usar para reprodução, e mantém elas lá no coletivo. Tu desestressa essas aves, porque essas minhas aves que vão para o campeonato agora, elas voltam, e depois que elas voltarem do campeonato, elas vão para o viveiro um tempo, e depois voltam para as gaiolas de novo, só as que vão para o próximo campeonato. Então, com certeza, no segundo campeonato, eu já não vou ter mais 75 individualizadas. Mas aí o que eu estava até falando? Então, eu coloco elas para as gaiolas individuais, cada uma na sua gaiola. Eu, particularmente, uso mistura de semente, ração extrusada e água, é a alimentação base das minhas calopsitas. Preparo elas por 60 dias, tá? Que elas finalizam a muda de pena, que elas têm integridade dessas penas, evita que uma vai bicar as penas das outras e estragar a plumagem uma da outra, por isso que são gaiolas individualizadas, e elas tomam um banho, então, borrifador de água, e eu vou borrifando águas nelas em dias quentes, óbvio, para não prejudicar a ave, ou a gente usa o borrifador, ou a gente usa a banheira para que elas possam, elas mesmas, tomar banho. O problema é que quando tem muitas gaiolas assim, para tu usar a banheira fica complicado, porque 75 banheiras, e aí tem que ser banheira grande, porque a calopsita é uma ave longa, né? 30 centímetros. E aí a molhadeira. Então, e aí a molhadeira, e aí ela acaba tomando banho, lavando o corpo, mas não lava o rabo, por exemplo. A ponta do rabo acaba ficando suja, ponta das asas. Então, borrifador, se houver necessidade de pegar essa ave na mão e com uma escovinha de dente limpar as pontas das asas, a ponta do rabo, ok? Né, você faz a limpeza, você faz essa higienização. Esses banhos, eles auxiliam muito na questão da plumagem da ave. E às vezes o pessoal diz assim, mas se tu estiver dando banho na tua ave, né, borrifando água nela, e tu tá alterando a ave. Não, tu tá higienizando a tua ave, tá preparando a tua ave para campeonato. Eu sempre faço essa comparação. Eu nunca vi num concurso de Miss a Miss ganhar escabelada, né? Então a gente tem que ter um cuidado, uma preparação, uma limpeza de bico, uma limpeza de patas, de pés, né? Então, como é que tu vai levar essa ave para o campeonato e apresentar essa ave suja? Não tem como, né? Fica bastante complicado. Por isso que tem aqueles critérios de avaliação também. Eu uso para as minhas aves, e aí tem gente que não gosta, e cada um tem, como eu falei antes, cada um tem um critério, mas eu, particularmente, eu uso esporadicamente pedaços de milho verde. Por que eu uso milho verde? Para elas conhecer e aprender a comer milho verde. Berilo, para que tu faz isso? Porque quando eu levo elas para os campeonatos, dentro da caixa de transporte, que vai individualizado, cada uma em um box,
da caixa, e esse box tem 15, é uma caixa com 6 boxes, cada box desse tem 15 centímetros de largura, 15 de altura e 35 de comprimento. Dentro de cada um desses vai uma ave. Então, no fundo dessa caixa, ou eu boto maravalha, ou eu boto um pouco de semente. Eu, particularmente, boto um pouco de maravalha. E na telinha da frente, na parte da ventilação, eu vou fixar uma rodelinha de milho verde. Porque numa viagem de 30 horas, por exemplo, como as minhas fazem, eu preciso alimentar e eu preciso hidratar as minhas aves. E aí, o que eu vou usar? Como é que eu vou botar um bebedouro num transporte, num ônibus que vai viajar por 30 horas? Não tem condições. Né? Então, para poder nutrir essa ave durante esse período e para poder hidratar essa ave também, eu particularmente uso milho verde. E aí elas vão nesses transportes individualizados. Quando chega lá na federação, ou quando chega no campeonato, a gente recebe uma tabela, uma planilha com o número das gaiolas onde eu vou colocar minhas aves, e eu vou pegar uma por uma na minha caixa de transporte, uma por uma, e vou limpar esta ave antes de colocar na gaiola. Por que eu vou limpar essa ave? Essa ave ela pode ter excretado, pode ter não, com certeza ela vai excretar, né? Vai defecar e urinar dentro da caixa de transporte, e isso pode sujar o rabo, pode sujar as penas das asas às vezes, ou ficar aderido aos pés. Então, para não apresentar uma ave suja, eu vou verificar a necessidade de uma última limpeza de cada uma delas. Uma anilha limpa, um pé limpo, as unhas limpas, a ponta da cauda limpa, das asas. Então, tudo pode acontecer. Então, a gente faz essa última preparação, coloca essa ave na gaiola. Muitas vezes a gente pega essa ave na mão e ela acaba desorganizando as suas penas, né? Isso quem cria calopsita sabe que isso acontece muito. Então, por mais que tu tenha cuidado de pegar, tu acaba desorganizando as penas. Coloca ela na gaiola e vai borrifar um pouco de água para auxiliar ela a reorganizar a questão estrutural da pena, porque a pena ela é formada pela barba e pelas bárbulas. E essas bárbulas têm os ganchos que se engancham entre si e dão aquele formato estrutural da pena. Quando a gente pega na mão, às vezes ela se desestrutura. A pena fica como se tivesse partida, né? Não é cortada, mas ela acaba se abrindo, se desorganizando a questão estrutural delas. Então, esse banho final, um dia antes do campeonato, quando elas chegam lá no evento, auxilia também para que essas aves consigam se reorganizar, se recompor. Às vezes essa ave viajou por longas distâncias também. Esse banho também ajuda na hidratação dessa ave. Essas aves chegam cansadas, a gente chega cansado também, mas é importante que ela vá para a gaiola pelo menos um dia antes para poder se recompor até o dia do julgamento. Na FOB, elas vão ficar 3, 4 dias na gaiola lá até o dia do julgamento. Então vamos supor, a gente chega lá na sexta-feira com essas aves e o julgamento vai ocorrer terça ou quarta-feira da outra semana. Então dá tempo dessa ave se alimentar, dessa ave se ambientar, dessa ave se recompor da viagem. E nós também, a gente vai para o hotel, toma um banho, dorme e se recompõe para voltar no outro dia com uma condição melhor. Show de bola. Que aula, cara. Obrigado, Berilo. Tenho certeza que a galera aprendeu muito com todo esse conhecimento. E agora, para a gente fechar, os criadores iniciantes que estão assistindo a gente. Imagina que um criador está lá, ele não conhecia a FOB, agora ele sabe a importância da FOB e ele quer participar de um campeonato. Quais que são os passos que ele tem que fazer? A gente já comentou aqui um pouco de se filiar a um clube, né? Dele ter que ter aves com anilhas próprias, né? Se essa ave não for nascida no criadouro dele, ele não pode levar, né? O que você indica para essa galera que quer ingressar a começar a participar dos campeonatos? Para essa galera que quer começar a participar dos eventos, a primeira coisa é ele se filiar a um clube e começar a anilhar os seus filhotes com as suas anilhas. Então, isso aí é o básico para poder participar dos campeonatos. Esse criador ele deve ter uma boa noção sobre o padrão ideal das aves, né? O que deve ter e o que não deve ter. Mas esse criador, ele
tendo essas aves já anilhadas, ele já pode participar de campeonatos. Sejam eles campeonatos regionais, estaduais, campeonatos abertos, ou campeonato diretamente da Federação Ornitológica Brasileira, isso vai de acordo com o ideal de cada um. Todos os campeonatos, eles agregam para o criador. Todos os campeonatos, eles vão trazer, e quando a gente começa a conhecer as pessoas e poder conversar e poder debater assuntos nesses campeonatos, eles vão trazer informações que vai fazer com que tu cresça a cada campeonato, adequando a tua criação, tu vai adequando o teu processo de alimentação das aves, a preparação para esse campeonato. Tudo isso acontece num processo evolutivo. A cada campeonato que tu participa, que tu conversa com o pessoal, que tu debate com o pessoal, tu avança um passo para o próximo campeonato. Então, assim, é muito interessante, é um hobby. Então, é o que eu sempre digo, a gente não tem adversários, a gente tem concorrentes. Os concorrentes saem para jantar, a gente tira onda uns com os outros, a gente brinca, a gente debate assuntos, a gente discute, mas é um hobby. O objetivo é sempre crescer no hobby, né? É o que eu digo sempre, se gerar briga, porque gerar discussão pode, o que não pode é gerar briga. Se gerar discussão, ótimo. Se gerar briga, já deixou de ser um hobby. Poxa, que legal, que aula. E vamos estender o convite aqui, né? O Campeonato Brasileiro, ele é aberto, eu não sei como é que vai estar esse ano, Beril, se vai estar aberto ao público, você já tem essa informação? Provavelmente, João, assim, a gente não tem essa informação ainda porque a gente está dependendo da pandemia, né? De como vai se comportar. Mas, pelo que a gente ouve aí, pelo que a gente estuda sobre a pandemia, a gente acompanha, né, sobre a pandemia, é bem provável que esse ano o campeonato seja aberto ao público, em geral, então que todos possam acompanhar. Um detalhe importante que muda um pouquinho do campeonato brasileiro para os campeonatos regionais é o julgamento, tá? Então, assim, só para finalizar, e é importante falar isso, porque às vezes o pessoal vai esperando uma coisa e acaba se frustrando. O campeonato brasileiro, os criadores não têm acesso à área de julgamento. Então, os julgamentos ocorrem numa área restrita. A federação está fazendo algumas alterações. Tem, então, uma parede de vidro. Tu vai poder acompanhar, mas através do vidro. Tu não vai estar ali conversando com o juiz. Obviamente que em nenhum campeonato, tá? Em nenhum campeonato, você vai estar conversando com o juiz e dizendo, essa ave aqui é minha ou aquela ali é minha ou é do fulano ali. A gente faz perguntas genéricas, por exemplo, o juiz terminou de julgar uma classe lá, o juiz julgou os fulvos bronze. E ele botou lá em ordem. Num campeonato regional, tu pode perguntar para o juiz quais foram os critérios utilizados, por que essa ave é melhor que aquela, porque é um momento de aprendizado. No Campeonato Brasileiro, a gente não consegue fazer isso, porque é muita gente circulando, são muitos criadores envolvidos e os juízes não conseguiriam atender toda essa demanda, né? Então, fica mais complicado. Mas, logicamente, que depois do julgamento, os criadores podem, durante o evento lá, que são 10 dias, falar comigo, com o Andrei ou com os juízes e pedir uma explicação ou outra, o porquê, e a gente sempre que souber vai, obviamente, poder colaborar com os criadores, porque esse é o objetivo. A gente vai estar sempre disposto aí a buscar informação, a repassar essa informação. Então, fica aqui o convite para todos vocês que ainda não participam. A FOB está crescendo muito e a gente precisa se unir para fazer com que isso fique cada vez melhor, que isso fique cada vez maior, que o nível das nossas aves cada vez esteja mais alto, né? E eu acho que nos próximos anos isso vai ser exponencial. João, assim, que o crescimento em termos de qualidade das aves, aí falando das calopsitas, eu vejo que ano a ano a gente está dando passos grandes em relação
a seleção, a qualidade. Concordo com você. Então, eu vejo que a gente está evoluindo muito nos últimos anos, com essa questão de seleção, com essa facilidade de informação que a gente tem hoje, e principalmente com essa comunicação. Então, esses grupos, essas redes sociais, as redes sociais, os grupos de comunicação aí, eles facilitam muito o acesso rápido à informação. E isso faz com que a gente consiga essas informações mais facilmente e consiga aplicar elas. Então, assim, eu acredito que muito em breve, aí, nos próximos anos, a gente tenha um crescimento expressivo de aves dos campeonatos, sabe? Um crescimento muito grande, com muitos participantes e colaboradores, para a gente poder fazer o segmento crescer cada vez mais. Com relação à nossa conversa de hoje, João, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer poder colaborar, é sempre um prazer poder ajudar no pouco que a gente sabe, o pouco conhecimento que a gente tem aí, mas o que a gente puder transmitir de informação, é sempre um prazer trazer mais sócios e trazer mais participantes para os eventos. Berilo, obrigado pelo teu tempo. Espero que não seja a última vez que você apareça por aqui. Eu tenho certeza que ajudou muita gente, e esse conteúdo, não só esse conteúdo que a gente está fazendo aqui, mas todo o teu trabalho por trás da FOB e conversando com a gente, criador, entender como é que é o trabalho que é feito por trás, não só lá na FOB, lá no dia do julgamento, mas todo o trabalho que a gente faz antes, ao longo dos anos. Então, cara, você é um cara que eu admiro muito. Obrigado pelo teu tempo. Obrigado. E, se Deus quiser, a gente vai contribuir muito ainda para esse cenário no Brasil. Obrigado, meu irmão. Sim, com certeza. Vamos crescer todo mundo junto. É Obrigado, isso aí. João.